Então, a Mas partir de essa agora, fala. Roselena que me lembrou. Aí eu te Ah, então, lembrei. Lene, obrigada. Então, a partir de agora, a gente está gravando. Hoje a gente começa o capítulo 20, Maria de Magdala. É um capítulo, como eu falei, que tem muitas informações, muitas reflexões, muita emoção. É um capítulo que inicia o processo os capítulos que permeiam os últimos momentos de Jesus. Desse capítulo em diante, a gente vai estudar momentos ou que antecederam ou que sucederam a crucificação do Cristo. O livro está chegando ao final, né? E Humberto de Campos, mais ou menos, né, construiu os capítulos respeitando uma certa cronologia, né? Então, esse é o capítulo que inaugura esses momentos que permeiam ali a crucificação do Mestre. Então, por isso também já começa a ficar uma coisa mais emocionante para a gente. Vamos lá. Vamos lá, se o computador deixou. Maria de Magdala ouviu as pregações do Evangelho do Reino, não longe da vila principesca onde vivia, entregue a prazeres, em companhia de patrícios romanos, e tomara-se de admiração profunda pelo Messias. Que novo amor era aquele apregoado aos pescadores singelos por lábios tão divinos. Até ali, caminhara ela sobre as rosas rubras do desejo, embriagando-se com o vinho de condenáveis alegrias. No entanto, seu coração estava sequioso em desalento. Parece até a mulher samaritana, né? Que bebia, mas de uma água que não saciava a sua sede. A mesma coisa Maria de Magdala, né? Bebia de uma fonte que não saciava a sua sede. No entanto, seu coração estava sequioso e em desalento. Jovem e formosa, emancipara-se dos preconceitos férreos de sua raça. A gente já viu aqui em outros capítulos como que a mulher era tratada, né? Na época de Jesus, naquela cultura ali, praticamente não tinha direito nenhum, né? Era criança animal e mulher tinha mais ou menos a mesma consideração, né? Então, ela também sofria, porque a gente vai perceber aqui da leitura que já era um espírito à frente, né? Então, já não era um espírito que entendia isso tudo como questões normais, né? Então, ela já tinha questões dentro dela ali de tentar vencer essas... E hoje nós estamos no Dia da Mulher, né? Que lutamos tanto para tentar vencer tantas coisas, né? Na nossa sociedade, alcançar os nossos lugarzinhos, com a ajuda dos nossos amores, né? Então, Maria de Magdala já era um espírito que já tinha esse pensamento um pouco à frente, né? Mas buscou a liberdade por caminhos, né, tortuosos. Mas, na época, não havia outra forma de se libertar, né? Era um preço grande que se pagava. Jovem e formosa, emancipara-se dos preconceitos férreos de sua raça, sua beleza lhe escravizara aos caprichos de mulher os mais ardentes admiradores, mas seu espírito tinha fome de amor. Ela só não sabia que amor era esse. Ela sentia, né, um vazio dentro do coração, ela queria amar, e ser amada, lógico, né? Mas ela não sabia ainda que amor era esse. O profeta Nazareno havia plantado em sua alma novos pensamentos. Depois que lhe ouvira a palavra, observou que as facilidades da vida lhe traziam agora um tédio mortal ao espírito sensível. Todas aquelas facilidades ali, né, que ela vivia em meio aos romanos, em meio à riqueza, em meio ao luxo, né, e outras coisas que vêm seguindo a isso. Ela era judia, vivia no meio dos romanos, né? Aí também já tinha muita coisa que levava o povo dela a olhar para ela de uma forma
muito ruim, né? As músicas voluptuosas, olha o ambiente que ela vivenciava, né? As músicas voluptuosas não encontravam eco em seu íntimo. Os enfeites romanos de sua habitação se tornaram áridos e tristes. Imagina que não era uma habitação simples, né? Tinha algum luxo, né? Mas nada disso preenchia mais o seu coração, né? Ela não tinha mais, ela já não percebia que essas questões materiais já não preenchiam mais o vazio que tinha ali no deserto do seu coração, mas também ela não entendia o que faltava. Começou a entender com o Mestre Jesus. Maria chorou longamente, embora não compreendesse ainda o que pleiteava o profeta desconhecido, né? Ela também não conseguia entender, assim como muitos, né, ficaram na dúvida do que esse profeta quer. Ela já reconhecendo ele aqui como profeta. Entretanto, seu convite amoroso, o convite de Jesus, parecia ressoar-lhe nas fibras mais sensíveis de mulher. Jesus chamava os homens para uma vida nova. Então, ela ali sequiosa de amor, mas não sabendo que amor é esse, cercada de luxo, cercada de prazeres, né? Mas isso já não abafava mais a dor do seu coração, né? A ausência que ela sentia ali de um amor verdadeiro. Escutou as palavras do mestre e se sentiu tocada por aquilo, mesmo que não entendia ainda, né? O que está me tocando? O que esse mestre, né, que ela chama de profeta, o que esse profeta trouxe verdadeiramente? Eu não sei, mas eu só sei que o que ele está falando está me fazendo um bem danado, está entrando no meu coração e está me mostrando uma luz que eu ainda não consigo entender. Decorrida uma noite de grandes meditações antes do famoso banquete de Naim, aqui, a título de curiosidade, né, tem uma informação. Humberto de Campos traz várias informações, né, eu falo isso o tempo inteiro para a gente, que os estudiosos dos textos da Bíblia, né, sobretudo o Novo Testamento, eles ficam tentando buscar, né, saber o que era aquilo, o que não era, e eles, fora do espiritismo, eles não conseguem encontrar, né? Mas Humberto de Campos é muito claro em muita coisa aqui, muitas informações, né? Que fora não tem, mas como eu digo, só tem quem tem Humberto de Campos, né? E uma delas está aqui, olha, que é muito interessante. Eu estou aqui com a tradução, com o Novo Testamento, tradução do Haroldo, que é o seguinte: essa primeira frase aqui, decorrida uma noite de grandes meditações, antes do famoso banquete de Naim, a Raquel entrou. Esse pedacinho, ó, antes do famoso banquete de Naim, onde ela ungiria publicamente os pés de Jesus com os bálsamos perfumados do seu afeto, notou-se que uma barca tranquila. Por que eu estou dizendo isso? No Evangelho de Lucas, Maria Madalena só foi citada uma vez nos textos do Evangelho. E no Evangelho de Lucas, está no capítulo 8, só está no Evangelho de Lucas, que diz assim, ó: e sucedeu depois disso do capítulo anterior, né? Eu vou ler também. E sucedeu depois disso que ele percorria cada cidade e aldeia proclamando e evangelizando, falando de Lucas, falando de Jesus. O reino de Deus. Os 12 estavam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos maus e enfermidades. Maria, chamada Madalena, que é a Maria de Magdala, da qual saíram 7 demônios, né? E Joana, mulher de Cusa, administrador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais serviam a ele com os seus bens. Aqui, o evangelista, né, Lucas, fala claramente o nome de Maria de Magdala, de Joana de Cusa e de Susana, né? E fala que tinha outras. É o único momento que Maria de Magdala é citada claramente. Porém, no capítulo anterior, tem uma passagem
o capítulo 7, versículo que começa no versículo 36, que é Jesus na casa de Simão, o fariseu. Esse capítulo, para quem conhece, vou dar uma lidinha só num trechinho dele, que ele é grande, diz assim, ó. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, entrando na casa do fariseu, reclinou-se à mesa, Jesus, né? Eis que uma mulher, não fala que mulher é essa, que uma mulher que era pecadora na cidade, fala que era pecadora, uma mulher pecadora, sabendo que ele estava reclinado à mesa na casa do fariseu, levou um jarro de alabastro com unguento e, estando por detrás, aos seus pés, chorando, molhava-o com suas lágrimas e enxugava-o com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Não diz que mulher é essa, né? Não diz nem onde é esse local, né? Só fala que é na casa do fariseu. Mas olha como a narrativa de Humberto de Campos mostra para a gente direitinho, ó. Antes do famoso banquete em Naim, Naim é uma cidade, onde ela ungiria publicamente os pés de Jesus com os bálsamos perfumados de seu afeto. É ou não é? É, né? É, não é? E o interessante dessa... Oi, Raquel! E o interessante dessa passagem aqui... Tudo bem, Raquelzinha? Às vezes você vai falar o que eu ia falar. Não sei, vamos ver. Se não for, você completa. E o interessante dessa passagem aqui é que há uma informação que a gente lendo, aí eu estou falando do texto do Evangelho de Lucas, tá? Que a gente lendo assim, passa despercebido. Por quê? Porque para a gente entender, a gente precisa entender a cultura da época, os costumes e a cultura da época, né? E tem, que eu não vou me lembrar, se o Ítalo se lembrar, se o André estivesse aqui, ele ia saber na ponta da língua. Um estudioso americano que ele estudava os textos do Evangelho, né? E aí ele decidiu fazer uma viagem, conseguiu recursos e decidiu fazer uma viagem para uma aldeia, né, lá em Jerusalém, que ainda vivia na época, isso já deve fazer uns 40, 50 anos atrás, ainda vivia muito próximo dos costumes da época de Jesus. E ele foi lá, né, tipo, fazer um laboratório lá, ver de perto, ver se ele conseguia compreender um pouco mais dos textos do Evangelho, né? Já sabendo, os estudiosos hoje dos textos da Bíblia já sabem que não tem como compreender sem compreender a cultura da época, né? Principalmente. E aí ele foi para lá. E ele pegou um grupo, né, de nativos lá, sentou e falou assim, vou contar uma história para vocês, vou narrar aqui um texto para vocês. Depois que eu narrar, vocês me falam se vocês perceberam alguma coisa nesse texto, o que vocês perceberam. E ele leu esse capítulo do Evangelho de Lucas. Jesus na casa de Simão. Leu essa passagem aqui. E aí perguntou para eles, né? O que vocês viram aqui? Aí eles falaram assim, nossa, muito estranho. Por quê? O anfitrião que convidou esse homem para comer na casa dele, convidou ele para comer lá, mas tratou ele muito mal. Aí ele falou, tratou mal por quê? Porque quando você dá um jantar na sua casa e você convida alguém para vir, né? Primeiro, quando essa pessoa chega, você tem que lavar os pés dela, né? Ou o servo lava os pés, né? Dessa pessoa. Depois, você tem que dar um beijo, né? Se for uma pessoa muito importante, você beija na mão. Se for uma pessoa mais próxima, você beija no rosto. Mas você tem que dar um beijo de recepção. E, por último, você tem que ungir essa pessoa, né, com óleo, do costume deles lá. Ele não fez nada disso. Quem fez foi essa mulher aí, que está falando que é pecadora. Então, olha que interessante, né? Maria de Magdala
percebendo que Jesus, na verdade, estava sendo ali humilhado por esse fariseu, ela deu o tratamento que Jesus merecia, né? Por ser um convidado ali naquela casa. Ela lavou os pés dele com as suas lágrimas, enxugou com os seus cabelos, beijou os seus pés, beijou nem a mão, né? Beijou os pés e ungiu a sua cabeça com o que ela tinha de mais precioso, porque esse óleo, né, perfumado, era muito caro, muito, muito caro. E ela tinha porque ela vivia ali, né? Precisava se perfumar, enfim. Então, olha que mensagem bonita, né? Por trás de um texto que, se a gente não compreender as questões da época, a gente não consegue entender. Então, isso é uma curiosidade, né? Que Humberto de Campos traz aqui para a gente, e ele esclarece que essa mulher, que no texto não diz quem é, era Maria de Magdala. E o local era o banquete de Naim, na casa do fariseu. Alguém quer colocar? Raquel, quer colocar? Pode falar. Acho que não era isso que você ia falar, né, Raquel? E eu me lembrei desse ritual aí, mas me lembrei que esse homem tratou Jesus com muito desprezo, assim, né? Acho que ele convidou mais Jesus justamente para mostrar que ele não era de verdade quem todo mundo pensava, né? Mas me lembrei daquela parte em que ele pensa, né? Se ele fosse mesmo quem ele disse que é, ele saberia quem é essa mulher, né? Ele nunca deixaria ele ser tocado por ela, né? E depois ele pergunta a ele, conta aquela parábola de quem devia mais, e pergunta de quem ama mais a ele, né? E aí ele diz que ela amou muito mais porque ela foi muito mais gentil, muito mais educada com ele, né? Ela meio que seguiu o ritual da época ali, né? Ela se prostrou aos pés dele. Então, eu acho essa parte muito bonita quando ele fala, né? Eu a acolhi e ela me acolheu também, como se tivesse dito assim, né? Acho muito bonito esse dele. É muito bonito mesmo, Raquel. Isso que a Raquel está falando é a continuidade do capítulo 7, desse trechinho que eu li, né? Que eles questionam, fazem esse questionamento, né? Que a Raquel está falando. Se você fosse profeta, né, Messias, você saberia que essa mulher... Por quê? Porque ela era tida como impura, né? Para eles. E tem aquela questão de que se você for tocado por uma pessoa impura, né? E o que é uma pessoa impura? Está lá no livro de Levítico, tem todas as situações que tornam uma pessoa impura. E se você for tocado por uma pessoa impura, ou se você tocar um cadáver, né? Ou qualquer situação que diz lá que torna a pessoa impura, você teria que passar todo um rito. Primeiro, você tem que evitar isso, né? Mas não conseguiu evitar, você tem que fazer todo um processo de purificação. E Jesus, né? Estava sabendo que não era isso, né, Raquel? Ele abraçava, beijava, acolhia, né? E essa parte que a Raquel falou, desse trecho da parábola, tá? A partir do capítulo 7, versículo 40, é muito bonito mesmo. Porque ele fala, né? Quem se doa mais, quem aprende a amar mais, tem mais perdão, entre aspas, né? Ela foi muito corajosa, né? Porque ela poderia ter sido expulsa, apedrejada ali, né? Ela foi muito corajosa. Ela foi muito corajosa. Ela foi corajosa desde quando ela... Eu falei aqui no início, Raquel, que ela já era um espírito desbravador, né? Ela já era uma mulher querendo ali ocupar o local dela, né? Porque ele fala no início que ela deixou, né, a sua família e os seus costumes já provavelmente questionando e se colocando de uma certa forma, né? Então, ela realmente era muito... Ó, tem duas mãozinhas levantadas, mas Ítalo já tinha começado a falar. Depois é a Elza, depois a Raquel, a Carla. Fala aí. É rapidinho, só Não, porque pode falar. ela, Lucas, tem uma fala nessa parte, exatamente nessa parte que a Raquel comentou, que Jesus diz que os numerosos pecados dela estão perdoados porque muito amou. E a gente vai ver que esse muito amor tem ressonância no texto de Humberto de Campos aí no finalzinho, quando a gente chegar mais para frente. Guarda esse muito Amiguinho amor dando aí. spoiler! Mas deu, mas não deu, né? Só falou, guarda essa informação. Guarda essa informação. Guarda essa informação.
Elza, pode falar. É só um adendo aí. É que a Raquel falou sobre apedrejamento, mas ela era protegida dos romanos ricos, então ela não sofria esses ataques, entendeu? E ela era uma pessoa muito inteligente para a época, né? Muito avançada. E eu acho que é isso que incomodava ela nesse crescimento aí de busca interior, né? Sim. Era Muito. só isso que eu queria falar. Ela era assim, né? Ela era envolvida ali com os romanos, né? Era Até com os próprios protegida. judeus, né? Que não tinham, que tinham envolvimento também com os poderosos, né? Mas você não acha, Elza, que ainda assim, mesmo assim, a gente sabendo que a gente tem uma proteção da Almedin, Eu não sei. porque assim, quando você tem, né, proteção por interesse, uma coisa é uma proteção por amor, né? Que é uma proteção que vai até o final. Quando você tem uma proteção por interesse, é uma proteção muito frágil, né? Que a qualquer momento, se o interesse de quem te protege muda, acabou a proteção, né? Na nossa sociedade, na sociedade da época, acredito que fosse da mesma forma, né? Então, de qualquer forma, mesmo ela tendo proteção, eu acredito que tinha muita coragem dentro dela, porque a proteção não é certeza, Porque né? ela era avançada para a época, né? Aí mesmo o texto está dizendo isso, né? Muito avançada, já um espírito à frente, né? Tanto é que a gente vai ver mais na frente como, né, que era avançada em tudo. Mas bem lembrada a questão da proteção. Carlinha, quer falar? 3 coisas. Primeiro, que eu estou tão empolgada aqui com o estudo que eu perdi a entrada da linha amarela e vim parar na Praça da Bandeira. Segundo, é que isso que a Raquel falou, né, da coragem de Maria, né, quando ela está com Jesus, né? Ih, fechou. Fechou. Quando ela está com Jesus, que Simão Pedro dá uma olhada para ela, né, com aquele olhar ainda machista daquela época, e ela se mantém firme, né? Ela continua sendo a apóstola dos apóstolos, né? Então, assim, isso você percebe a força e a coragem de Maria de Magdala. E aí, falando um pouco também do que a Elza falou agora, a gente sabe que a grande vantagem de Maria Magdala, que oferecia também aos romanos, era com relação à sua beleza e aos prazeres carnais. Então, assim, a partir do momento em que ela se transforma, aí a fragilidade dessas vantagens vem à tona, porque, assim, não havia mais por que ela ter qualquer tipo de regalia entre os romanos. E isso atesta ainda mais a coragem dela. é verdade, né? Ela estava indo se encontrar ali com um Nazareno, como ele era chamado, estava revolucionando, né? E estava justamente questionando muitas vezes o posicionamento dessa elite do poder, né? Então, bem lembrado também, Carlinha. Ela tinha ali a proteção, mas era muito duvidosa, né? Aonde iria a proteção, aonde iria essa união dela, né, com os romanos, porque ela justamente estava procurando, né, se voltar agora para o Nazareno, né, que eles chamavam. Muito bom. Dirige com cuidado aí, hein? Vamos lá. Vou colocar aqui, ó. Dispusera-se a procurar o Messias após muitas hesitações. Olha aí, apesar de tudo, né? Ela hesitou muito. Como a receberia o Senhor? Na residência de Simão. Seus conterrâneos nunca lhe haviam perdoado o abandono do lar e a vida de aventura. Para todos, era ela a mulher perdida que teria que encontrar a lapidação na praça pública. Sua consciência, porém, lhe pedia que fosse.
Jesus tratava a multidão com especial carinho. Jamais lhe observara qualquer expressão de desprezo para com as numerosas mulheres de vida equívoca que o cercavam. Ela percebia ali no acolhimento que Jesus fazia que ele não era uma pessoa, né, comum. Ele tinha algo de especial e ela já tinha se sentido tocada por esse magnetismo. Além disso, sentia-se seduzida pela sua generosidade. Se possível, desejaria trabalhar na execução de suas ideias puras e redentoras. Propunha-se a amar como Jesus amava, olha isso. Sentir com os seus sentimentos sublimes e, se necessário, saberia renunciar a tudo que lhe valiam as joias, as flores raras, os banquetes suntuosos, se ao fim de tudo conservava a sua sede de amor, né? De que valia isso tudo? Envolvida por esses pensamentos profundos, Maria de Magdala penetrou o umbral da humilde residência de Simão Pedro, onde Jesus parecia esperá-la. Com certeza esperava, né? Tal a bondade com que a recebeu num grande sorriso. Outro ato de bravura, hein? Além de entrar lá no banquete do fariseu, entrar no banquete lá do fariseu, ela entrou na casa de Simão Pedro, um patriarca rígido com a lei, né? Corajosa mesmo. A recém-chegada sentou-se com indefinível emoção a estrangular-lhe o peito, nervosa, né? Aflita, ansiosa, um turbilhão de sentimentos ali. Vencendo as suas mais fortes impressões, falou em voz súplice, feitas as primeiras saudações: Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clarividência do céu e podeis adivinhar como tenho vivido. Ela já afirmou isso. Sou uma filha do pecado. Todos me condenam. Entretanto, mestre, observai como tenho sede do verdadeiro amor. Reparem, ela conversa com ele já com a certeza de que ele enxergava muito além dos olhos materiais, né? De que ele percebia muito além dos olhos materiais. Não sei se vocês se recordam da passagem da mulher samaritana, né? Ontem o André me mandou um fragmento de um texto muito bom, né, sobre essa passagem. E olha a diferença do olhar da mulher samaritana, né, para o olhar de Maria Madalena. O trecho que fala, né, fala assim, ó, o grande pai oriental Efrem escreveu sobre toda essa passagem da mulher samaritana, tá? No início da conversa, ele se fez conhecido a ela, mas primeiro ela visitou um homem sedento. Em seguida, um judeu. Primeiro, a mulher samaritana, lá no poço de Jacó, lembram? Quando ela olhou para Jesus, ela só reconheceu um homem sedento. Depois, ela percebeu que ele era um judeu, né? Depois, um rabino, porque entendia das leis, né? Em seguida, posteriormente, um profeta. E, por último, o Messias. Maria de Magdala já pulou várias etapas dessa. Ela já conseguia perceber Jesus ali num grande Messias, num grande enviado de Deus. É muito interessante isso aqui que o André mandou ontem. Depois ela reconhecia o ascendente moral dele de primeira, né? Reconheceu. Ela não só reconheceu, como na minha interpretação, ela sentiu, né? Porque quando a gente fala, né? Quando a gente, pensando na questão da vibração, né? Quando a gente tem aquela história, entrei num lugar e a vibração estava pesada, né? A gente percebe uns em um grau maior, outro em graus menores, né? A vibração do lugar, a vibração das pessoas, né?
uma você consegue se vincular com mais facilidade, outra não, né? Então, essa facilidade também, para mim, né, na minha interpretação, em Maria de Magdala já era diferenciada, né? Então, por isso, ela conseguia, né, por todas essas características desse espírito já conseguia permitir que Jesus penetrasse com muito mais facilidade no seu íntimo. A gente vai perceber aqui, por exemplo, que Jesus vai falar com ela, né? E ela não vai dizer que não entendeu, como a gente viu em vários discípulos, né? Ela entende o que ele fala. Ela já tem uma compreensão muito além, né? Então ela consegue entender a mensagem dele mesmo quando ele não fala a mensagem claramente, né? A gente vai ver aqui mais na frente isso. Senhor, ouvi a sua palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clarividência do céu e pode adivinhar o que eu tenho vivido. Sou uma filha do pecado, todos me condenam. Entretanto, mestre, observai como tenho sede do verdadeiro amor. Minha existência, como todos os prazeres, tem sido estéril e amargurada. E aí ela começou a chorar, né? E Jesus olhava para ela com aquele olhar de bondade, né? Mas deixou ela falar. Ouvi o vosso amoroso convite do evangelho. Desejava ser das vossas ovelhas, mas será que Deus me aceitaria? Olha o peso, né? Que a gente, até hoje, sem perceber, às vezes, a gente tem esse mesmo pensamento. Será que Deus me perdoa? Será que isso que eu fiz, né? Deus me perdoa? Será que eu sou digna disso? Né? Será que, oh meu Deus, que bênção! Será que eu sou digna disso? Então, mesmo que de uma forma muito simples e muito pequena, a gente ainda traz muito essa culpa, né, dentro de nós. A gente ainda não consegue, né, por completo enxergar Deus como um pai amoroso. A gente ainda enxerga, né, nessa condição daquele que pune, né, daquele que aponta o dedo. E é isso que ela estava passando aqui, né, aquele peso, aquela carga toda, né, que a sociedade inteira colocando sobre os ombros dela, de pecadora, ela não se sentia ainda digna, né, de estar caminhando. Será que Deus me aceitaria? Tem o segundo reconhecimento aí, né? No primeiro momento, ela reconhece ele como aquele espírito que tem aquele ascendente moral irresistível. Então, ela reconhece a superioridade dele como espírito. Na segunda frase, na última que você leu, ela reconhece ele como intermediário de Deus, como aquele que fala em nome de Deus, porque ela pergunta para ele se Deus aceitaria ela. Como um Messias, né? Que para eles os Messias, né? Os antigos profetas, né? Eram justamente isso, aqueles que tinham contato direto com Deus. Muito bom, amigo, bem observado. E aí Jesus responde para ela, né? Tua sede é real. O mundo viciou todas as fontes de redenção e é imprescindível que compreenda que em suas sendas a virtude tem de marchar por uma porta muito estreita. O mundo viciou todas as fontes de redenção, né? O que quer dizer? O que Jesus estava falando aqui? As religiões, né? Os falsos profetas, né? Desde aquele tempo até hoje, vendem, né, as fontes de redenção da forma errada, né? Com aspectos muito mais materiais e mais distantes de Deus, né? Muito mais no exterior, nas manifestações exteriores, e muito longe do verdadeiro amor de Deus. E essas fontes de redenção, né, comuns, representam a porta larga. Porque a porta estreita, que é a verdadeira porta, não é uma porta de vida com facilidades, né? É uma porta onde há sofrimento, renúncia, né? Autotransformação, né? Auto-perdão também. Então, isso que é a fonte de viciou todas as fontes de redenção. Geralmente, um homem deseja ser bom com os outros ou honesto com os demais, ou olvidando que o caminho onde todos passam
é de fácil acesso e de marcha sem edificações. A virtude no mundo foi transformada na porta larga da conveniência própria. Há os que amam os que lhes pertencem ao círculo pessoal. É aquilo, né? Amar os nossos é fácil, né? Os que são sinceros com os seus amigos, os que defendem seus familiares, os que adoram os seus deuses do favor. Então, se você tem seus pensamentos comungando comigo, se você é um dos meus, eu te amo. Se você tem os mesmos pensamentos que eu, né? Se você está do meu lado aqui, ó, eu te amo. Do contrário, o que verdadeiramente ama, porém, conhece a renúncia suprema a todos os bens do mundo e vive feliz. Na sua senda de trabalhos para o difícil acesso às luzes da redenção. O amor sincero não exige satisfações passageiras, que se extinguem no mundo com a primeira ilusão. Até hoje, a gente, quando passa por momentos difíceis, a gente busca, nas ilusões passageiras do mundo, alguma coisa que tire a nossa dor, né? A gente não consegue ainda viver simplesmente por servir. A gente está um pouquinho distante disso, né? Então, o que é felicidade para a gente? É uma viagem, é uma festa, ir para o shopping comprar, né? É isso, né? É isso que traz felicidade para a gente. Ah, tô triste, vou passear no shopping. Ah, tô baixo astral, preciso fazer uma viagem para dar um up, né? Na verdade, a gente não consegue compreender que isso são mentirosos tapa-buracos da nossa existência. Porque, na verdade, né, se a gente já tivesse alcançado um pouco mais a vivência com Cristo, quando a gente está para baixo, a gente tinha que procurar mais ainda se afastar dessas coisas do mundo, né, e se voltar para o trabalho no bem, né, se voltar para o outro, se voltar para nós mesmos, né, se isolar, né, ir lá para o nosso desertozinho, fazer a nossa meditação. Mas a gente ainda busca no mundo as questões para tapar as nossas dificuldades ainda, né? O nosso vazio. O que verdadeiramente ama, porém, reconhece a renúncia suprema a todos os bens do mundo e vive feliz na sua senda de trabalhos para o difícil acesso às luzes da redenção. O amor sincero não exige satisfações passageiras, que se extingue no mundo com a primeira ilusão. Trabalha sempre, sem amargura e sem ambição, com os júbilos do sacrifício. Só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema. Joana não teve dificuldade de compreender esse discurso de Jesus. Tão logo ele falou, ela já compreendeu. Maria escutava embevecida, ansiosa por compreender inteiramente aqueles ensinos novos, interrogou atenciosamente. Só o amor pelo sacrifício poderá saciar a sede do coração? Jesus teve um gesto afirmativo assim, ó. Ele só fez assim com a cabeça, ó, para ela. E continuou. Somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Viver bem é saber imolar-se. Viver bem é saber passar pelas dores com fé, com resignação. É saber entender, né, como a gente fez o estudo do mal e o remédio, é saber compreender que o que para a gente aparenta ser um mal é o remédio que vai curar o nosso espírito, né? Porque todas as dores que a vida nos apresentam são remédios, né, que a gente precisa para curar algum defeito. Às vezes a gente não consegue compreender que num comportamento nosso tem um orgulho que precisa ser curado, tem uma vaidade que precisa ser curada. A gente não consegue compreender isso, né? É difícil. Ele fala assim, ó, na tua condição de mulher, eu tirei um trechinho ali, tá? Que esse capítulo é bem grande. Quem quiser depois, eu dou a sugestão de ler o capítulo, que é lindíssimo, né? Na sua integralidade. Na tua condição de mulher, já pensaste no que seria o mundo sem as mães exterminadas no silêncio, no sacrifício?
Não são elas as cultivadoras do jardim da vida, onde os homens travam a batalha? Hoje, Dia da Mulher, né? As postal, o WhatsApp tá bombando de Feliz Dia da Mulher, o Instagram tá bombando de mensagem. E tem uma, né, que sempre vem nessa época, que é assim. Metade do planeta é composto de mulher, a outra metade dos homens que elas colocaram no mundo. Ou seja, né? Ou é a gente ou é a origem da gente, veio da gente. Travam batalha. Muitas vezes o campo... Ih, fechou. Espera aí. Não, a sessão foi encerrada. Será que abriram lá, amiguinho? Pode ser, amiga. Eu vou... Consegue... Vou chamar ele aqui. Tá, ó, a gente vai terminar 8h10 em ponto, tá? Na tua condição de mulher, já pensaste no que seria o mundo? Muitas vezes, o campo enflorescido se cobre de lama e sangue. Entretanto, na sua tarefa silenciosa, os corações maternais não desesperam e reedificam o jardim da vida. Vou contar aqui rápido uma história que eu gosto de contar sobre isso, né? Que mãe não abandona. Bom, deixa eu resumir. Tem um fotógrafo que foi fazer um trabalho num presídio, né? Entrou no presídio e fez várias fotos. Ele ia fazer um trabalho assim. E ele e um outro produtor, né? E aí depois eles entraram naquele processo de escolher as fotos. E um dos dias que ele foi fazer essas fotos dentro do presídio era um dia de visita, né, aos presidiários, que a família vai lá e visita. E aí ele foi e mostrou para o produtor uma foto, falou assim, cara, essa foto aqui é incrível, olha essa foto. Aí o produtor olhou a foto, né, o que era a foto? A foto era uma tirada de cima, assim, né, uma mesa, aonde estavam todas as identidades do familiar que estava vindo visitar, um presídio masculino, tá? Então, olha, as carteirinhas estavam todas ali, né? Uma do lado da outra, assim. E aí ele tirou a foto de cima. Ele falou assim, cara, olha essa foto. Só tinha identidade de mulher. Ou era mãe, ou era irmã, ou era filha. A mulher não abandona. Eu trabalho na justiça, né? Atualmente eu estou na vara da infância, fazendo a infância dos menores infratores, né? Então, é audiência todos os dias. A audiência dos menores que cometeram atos infracionais, né? A família pode acompanhar. Eu posso afirmar para vocês, 90%, quando tem família acompanhando, 90% é a mãe. Raramente é o pai ou qualquer homem da família. 90% é a mãe. A mãe tem outro olhar. A mãe não abandona. Ela reconhece, muitas mães reconhecem o erro do filho, falam assim, olha, excelência, para a juíza, né? Ele errou, ele tem que pagar sim, eu não passo a mão na cabeça, não. Mas, aí fala lá as questões de violência, né, nas unidades, enfim. Então, esse era dentro que eu queria colocar. Não desfazendo dos meus amiguinhos, tá? Mas a mãe tá ali, ó, grudadinha. Muitas vezes o campo enflorescido se cobre de lama e sangue. Entretanto, na sua tarefa silenciosa, os corações maternais não desesperam e reedificam o jardim da vida, imitando a providência divina que espalha sobre um cemitério os lírios perfumados do amor. Maria, ouvindo aquelas advertências, começou a chorar, a sentir no íntimo o deserto da mulher sem filhos. Sentiu, né? Isso era provavelmente era uma fraqueza, né? Era alguma dor que ela tinha, né, no coração de não ter tido filhos, então aquilo tocou ela, mas aí Jesus estava já preparando ela, né, para o que viria, né? A proposta que viria para ela. Desgraçada de mim, Senhor, que não poderei ser mãe. Então, atraindo-a brandamente a si, o mestre acrescentou, e qual das mães será maior aos olhos de Deus? A que se devotou somente aos filhos da sua carne,
ou a que se consagrou pelo Espírito aos filhos de outras mães? Porque amar aquele que saiu da gente, né, é fácil. Mas que bonito é aquele que consegue amar um filho como filho, né, que não saiu de si. Esse é um amor, né? Esse é um amor. Teve uma mãe que adotou um filho, né? E ele estava questionando isso, e ela falou assim: meu filho, pensa bem, a mamãe que tem o filho que sai da barriga, ela não escolheu esse filho, né? Foi o Papai do Céu que escolheu para ela. Mas você não, eu fui lá e eu escolhi você. Eu quis você, escolhi você para mim. Olha que bonito isso, né? Que acolhedor. Imagina essa criança ouvindo isso, né? Mudou completamente o pensamento dela. Ah, eu não saí da barriga dela, mas ela me escolheu. Muito bonito isso. É uma missão muito bonita quem consegue adotar uma criança e dar amor para essa criança. Aquela interrogação pareceu despertá-la para edificações mais profundas. Olha como ela absorvia de pronto, né, o que Jesus falava ali para ela. Maria sentiu-se amparada por uma energia interior diferente, que até então desconhecera, né? Ela sentiu que dentro dela uma energia nova se fazia. A palavra de Jesus lhe honrava o espírito, convidava a ser mãe de seus irmãos em humanidade, aquinhoando-os com os bens supremos das mais elevadas virtudes da vida, né? Não mais os bens materiais, mas outros bens, né? Experimentando radiosa felicidade em seu mundo íntimo, contemplou o Messias com os olhos nevoados de lágrimas e, no êxtase de sua imensa alegria, murmurou comovidamente: Senhor, daqui para frente renunciarei a todos os prazeres transitórios do mundo para adquirir o amor celestial que me ensinastes. Acolherei como filhas as minhas irmãs no sofrimento, aquelas que estavam ali, né, junto com ela, tendo essa vida de prazeres fáceis. Procurarei os infortunados para aliviar-lhes as feridas do coração e estarei com os aleijados e leprosos. Aqui foi o spoiler que a Carlinha deu, ó. Ela estava na casa de Simão Pedro, né? E aí Simão Pedro passou, lançou aquele olhar, né, frio para ela, de estranheza, né? Que o mestre está conversando com essa mulher pecadora? Ela era conhecida por eles. E, Senhor, quando partirdes... Mas ela continuou lá. Senhor, quando partistes desse mundo, como ficaremos? Jesus compreendeu o motivo e o alcance das suas palavras e esclareceu. Gente, aqui também é uma conversa, né, meio que um pouco mais sublime, né? O que ela perguntou, ele na hora ali já alcançou, já entendeu que ela já tinha entendido que ele ia partir. Olha que interessante isso. Certamente que partirei, mas estaremos eternamente reunidos em espírito. Quer falar, Carlinha? Pode falar. Na verdade, né, o desespero dela é: Senhor, beleza, tu me acolhe, tu me ama, mas e esse filho Pedro aqui? O que vai acontecer comigo? Né? Na verdade, a pergunta dela foi assim: se o senhor for, o que vai ser da gente, daqueles dos infortunados? Né? Então, assim, ela deve ter passado por um momento ali de sufoco. Sim, com certeza. Com certeza, Carlinha. Mas é interessante ela já ter alcançado isso, né? Que ele ia partir. E pela pergunta dela, provavelmente ela sentia que era em breve, né? E Elaine, deve ser porque ela sentia esse desprezo do Simão Pedro, né? E sim, eu acho que ela associou que todos os outros também iam rejeitá-la, né? com certeza. Porque ela sentiu esse a outra dando acolhimento. spoiler aí também. Ela sentiu esse acolhimento de Jesus, né? E com os discípulos ela não sentia, com o Simão Pedro ela não sentiu isso. Ela imaginou naturalmente que com os outros também ia ser a mesma coisa. Sim. Eu não entendi assim.
Sim, é tudo isso, Elza, exatamente também. Ali, Pedro ali olhando para ela daquele jeito, né? Ela já sabia como eles tratavam ela, né? Então, e de fato, né? Mais para frente a gente vai ver que isso se cumpriu, né? O que ela pensou e o que você está falando se cumpriu. Mas ela já estava forte, né? A gente vai ver isso mais para frente no capítulo. Estou tentando pegar aqui. Senhor, quando partir desse mundo, como ficaremos? Certamente que partirei. Observando que Maria, ainda opressa pelo olhar estranho de Simão Pedro, se preparava a regressar, o mestre lhe sorriu com bondade e disse: vai, Maria, sacrifica-te e ama sempre. Longo é o caminho, difícil a jornada, estreita a porta, mas a fé remove os obstáculos. Nada temas, é preciso crer somente. Deixa eu ver que horas são. Passado isso, né? Vieram todos os acontecimentos, né? E pouco tempo depois, Jesus passou pelo Calvário, foi crucificado. O corpo dele, né, foi permitido que fosse retirado e que fosse sepultado, como a gente sabe. Maria ia lá cuidar, né, da frente ali do sepulcro. E numa dessas visitas, logo no terceiro dia, né, ela, é a passagem que todo mundo conhece, né? Ela é a primeira a ter a visão de Jesus, como dizem, né, ressuscitado. Ela é a primeira, não é ao acaso isso, né? A gente sabe que nada na obra de Jesus é ao acaso, principalmente isso, porque esse momento do retorno do mestre teve um peso gigantesco em tudo, né, que ele vinha construindo desde então dentro dos corações dos seus discípulos. A gente sabe, a gente vai ver aqui nos próximos capítulos que eles ficaram extremamente mexidos, perdidos até, né, com a morte de Jesus, não conseguindo compreender, né, se isolaram, se esconderam, né, e ela ia lá, né, se mostrando lá no sepulcro dele. E ele se apresenta primeiro para ela. E aí eu vou deixar uma perguntinha aqui para a gente começar a semana que vem, mas vocês já podem ir respondendo. Aqui, a gente tem 6 minutinhos ainda. Por quê? Pergunto para vocês. Tendo a mãe Maria, tendo Pedro, né, e João, que eram os mais próximos dele, né? Por que Maria de Magdala? Quem quer falar? Eu acho que é porque ela se converteu logo no primeiro encontro com ele e porque ela venceu as paixões, né? Que eu acho que é uma situação mais difícil para o espírito vencer, até mesmo do que o orgulho, a vaidade, são as paixões, porque são prazeres da alma, né? São vícios da alma, aliás, nem prazeres, né? Prazeres é uma coisa boa, né? Para o espírito eterno. Prazer nem sempre. Mas eu acho que é o vício que ela acalentava dentro dela, que eu acho que é difícil de vencer até mais do que os defeitos, como orgulho, vaidade. Eu acho que é isso. Mais alguma coisa, Elza? Além disso? Isso eu também concordo, mas mais alguma coisa? Por ela logo de estalo se converteu, né, porque os discípulos não, sempre parava a dúvida em tudo que ele dizia, né? E não sei mais não.
Muito bom, Elza. Eu também concordo com você, mas eu vejo assim, tem mais. É isso, perfeito, mas tem mais. Alguém quer falar? Francisco? Mas tu está dizendo aqui que é porque ela ia falar logo para todo mundo, ia dar. Tu tá falando que ele não teve coragem de abrir para falar, né? Fala você, Ele pô. está reclamando aqui. Essa piadinha. Assim, eu vejo assim que ela, no meu entender, quando ela já se aproximou de Jesus, acho que no primeiro momento ela já estava convertida, né? E depois, assim, ela, na verdade, ela realmente se transformou. Ela, a Elza acho que falou em vícios, mas eu nem vejo questão de vício, não. Eu vejo paixões mesmo, né? Ela estava totalmente envolvida, né, pela matéria, né? E aí, quando ela se aproxima de Jesus, eu acho que até intuitivamente ela já teve aquela percepção, isso no meu modo de ver. Ela já se transformou ali, ela já se converteu ali, né? E assim, eu acho muito forte você, logo de imediato, que você entende as coisas, você mudar, você transformar. Meio que ela não teve transição, ela foi do off para o on, entendeu? Ela não teve transição. Assim, essa é a percepção, né? Porque, na verdade, eu entendo como um ser, antes de Jesus, já era um ser de certa evolução, independente da condição dela, né? Que eu também até questiono isso, de ser prostituta e tudo mais. É isso. Muito bom. Carlinha, tá com a mão, depois a Márcia, depois o Ítalo. Eu fico aqui me questionando e me perguntando que lição Jesus quis trazer para os apóstolos, principalmente. Entendeu? Muito Porque bom. assim, Maria foi rechaçada por Simão Pedro, né? E assim, tinha a mãezinha dele ali, tinha, como você já falou, né, João, que era próximo, o próprio Pedro. Por que aparecer para Maria? Que papel tem Maria no aprendizado, em aprendizado para os apóstolos, sabe? De entenderem a grandeza da transformação do Espírito de Maria. Com certeza, essa lição maior é para os apóstolos do que para qualquer um. Muito bom, amiga. Marcinha. A Carla falou o que eu ia falar. Fala de novo, com as suas palavras. Eu acho isso também, que o fato dela levar a vida que levava seria uma prova maior diante da sociedade, da fé, da conversão, entendeu? Dos ensinamentos que ele trouxe. Estava mais evidente a transformação nela, até por ser mulher e por ser a vida que ela tinha, entendeu? Acho que o impacto seria maior. Muito bom. Obrigada, Marcinha. Ítalo, fala, meu amiguinho, para a gente encerrar. Eu concordo com o que todo mundo falou, tem essa questão dos discípulos, tem esse aprendizado de que ela, apesar de ser rechaçada, ela foi uma das poucas pessoas que, junto com Maria e junto com João, que ficaram ao lado do Cristo até o final, né? Mas o que eu queria falar não era nem isso, não. Rapidinho, só uma coisa. É que nos seus recortes ficou de fora uma das frases mais bonitas do Boa Nova. Uau, a gente não acabou ainda não, viu? A gente está no meio do caminho. Não, mas já passou. Já passou? Fala qual é. Já passou para trás. Fala aí. Que é a parte que Jesus está conversando com ela e perguntando se ela acredita que alguém está condenado ao pecado eterno. Uhum. E aí Jesus fala: nunca viste Sim. a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas, porém as flores são as esperanças em Deus.
Sobre todas as falências e desventuras do próprio homem, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Sentes hoje esse novo sol a iluminar-te destino. Caminhe agora sob sua luz, porque o amor cobre a multidão dos pecados. Muito bom. Desculpa, não vou mais tirar não, tá? Você... Essa frase não pode recortar de jeito nenhum. Não, é verdade. Muito bom. Ó, semana que vem a gente começa daqui, da onde a gente parou. Tem mais capítulo aí, tá? Eu trouxe um texto de Emmanuel para a gente terminar esse pensamento nosso sobre por que Maria de Magdala, juntando tudo isso que vocês falaram. Vocês são maravilhosos, porque tudo que vocês falaram é o que está no texto, de Emmanuel. Ó, vocês estão ali com Emmanuel. E aí, semana que vem a gente termina, tá? Deixa eu descompartilhar aqui. O momento que eu choro é só no final, não? Por isso que eu não chorei ainda. Ítalo, você está com a mão levantada ainda ou de novo? Ainda, tá. Então, vamos encerrar por aqui. Alguém quer colocar mais alguma coisa? A gente pode fazer a nossa prece. Não? Quem quer fazer a nossa prece, então, de encerramento? Faz, amiguinho Ítalo. Faço. Então, vamos. Vamos orar. Então, vamos agradecer a oportunidade desse estudo maravilhoso, dessa verdadeira apóstola do Cristo que de forma tão representativa, mostra para a gente a capacidade que cada um de nós podemos ter de dominar as suas más inclinações no esforço, na persistência, na renúncia, no saber imolar-se. Tantas e tantas lições aprendidas a partir da vida de alguém que renunciou ao amor do mundo para encontrar o amor do Cristo. Então é com grande felicidade que a gente celebra o estudo de hoje na companhia de amigos queridos, agradecendo a Deus pela oportunidade e a equipe espiritual da nossa casa pelas inspirações, agradecendo a cada um que veio aqui pelas trocas e que estejamos semana que vem novamente reunidos com os corações renovados para o encerramento desse capítulo, desse estudo tão querido que é o Boa Nova. Todos fiquemos em paz, hoje e sempre, que assim seja. Boa noite. Boa noite. Beijo a todos, amores. Obrigada mais uma Tchau, vez. gente. Boa noite. Paulo Estevam, hein? Paulo Estevam também. Também, mas que beleza. Acho que vai rolar o Paulo Estevam, hein? Já é. Ó, um abração. Beijo, queridos. Beijo, Fiquem tchau. com Deus.